Vamos ler o versículo 1 para nós podermos nos lembrar. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Versículo 2. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Amém. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, inerrante, santa, viva, mais cortante do que qualquer instrumento de dois gumes que tem corte dos dois lados. Que ela possa penetrar em nossa vida, separar, dividir, costurar, nos curar. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda retaliação diabólica. Agora, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar-se. Você que está nos visitando, você é muito importante para nós, um prazer muito grande. Os irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo talvez pelo YouTube, pelas rádios, que o Senhor abençoe seu ano, hoje é o primeiro domingo do ano de 2024. E vamos começar a falar de um assunto. Nós começamos a falar no ano passado, no final do ano passado, sobre família. Sobre família. E nós falamos sobre a visão bíblica do marido, a visão bíblica da esposa, que inclusive foi o nosso último sermão relacionado à família. E hoje nós vamos falar sobre trabalho e dinheiro. Trabalho e dinheiro. Porque não tem como você falar de família sem falar de trabalho e sem falar de dinheiro. Sem falar de dinheiro. Não tem como, não tem jeito. Não tem jeito. Os relacionamentos hoje, muitos conflitos giram em torno de dinheiro. Gira em torno de definição de dinheiro, prioridade, valores. Economiza, não economiza. Viaja, não viaja. Não, viagem é gasto. Não, viagem é investimento. E aí? Um tem uma visão, o outro tem outra. E dinheiro? O que é dinheiro? O que é valor? O que é trabalho? O que é trabalho? E o Salmo, ele fala disso. O Salmo, no versículo 2, ele fala disso. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, e tudo irá bem com você. Tudo irá bem com você. Quando Moisés estava bem velhinho, bem ancião de dias, lá no Deuteronômio, no capítulo 8, o povo estava prestes a entrar na terra prometida, Canaã. E Moisés está assim, como aquele pai que está dando os últimos conselhos a seus filhos. Os últimos conselhos. Então ele tem que sintetizar as coisas, ele tem que falar pouco e trazer muita informação com poucas palavras. Muitas palavras. Ele tem que trazer peso da informação utilizando poucas palavras. E aí quando você pega o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 8, se os irmãos quiserem acompanhar, abrem para os irmãos ver os conselhos de Moisés. Ele dá alguns conselhos para o povo. Ele dá alguns conselhos para o povo no capítulo 8, a partir do versículo 11. E os conselhos que Moisés dá são contra o orgulho. E se referindo de orgulho, ele fala sobre valores. Olha só o que Moisés diz. A partir do versículo 11. Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, o resumo do Pentateuco aí, e Moisés está dando as últimas coordenadas para o povo. E ele diz assim, capítulo 8, versículo 11. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido, estarem fartos, barriga cheia, depois de haverem edificado boas casas, morado nelas, olha só, depois de se multiplicarem o seu gado, seu rebanho, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que você tem, se eleve o seu coração, e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus,
que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, onde eles eram escravos, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, escorpiões, e aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem. Moisés está relembrando tudo aquilo que aconteceu. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Ele está lembrando o povo, ele está trazendo a memória, que no deserto sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e afinal lhes fazer bem. No final era para o bem. Portanto, não pensem, olha só agora, portanto não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele que lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, os servirem, os adorarem, e eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos, como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês. Assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, seu Deus. Amém? Então Moisés está dando as coordenadas para o povo, está passando informações para o povo, está lembrando, está trazendo à memória aquilo que aconteceu no deserto, e está falando para eles assim, na hora que você tiver lá uma grande quantidade de gado, na hora que os rebanhos de vocês se multiplicarem, e vocês tiverem construído boas casas, e vocês estiverem com a barriga cheia, vocês não se esqueçam do Senhor. Vocês não se esqueçam, vocês não digam assim, foi as horas extras que eu fiz. Foi a boa faculdade que eu fiz. Foi o meu preparo profissional. Se não fosse eu. Só Deus sabe o quanto eu esforcei. Só Deus sabe o quanto eu trabalhei, o quanto eu fiz. Se não fosse eu. Se não fosse a minha capacidade. É isso que Moisés está falando com o povo. Moisés está lembrando ao povo que a capacidade de produção, o poder de produzir riquezas, no final da história ele vem do Senhor. Ele vem de Deus. A multiplicação dos nossos bens, crescimento de patrimônio, ele vem do Senhor. E nós temos que ter um cuidado tremendo nessa área. Tremendo, mas tremendo. Quarta-feira nós falamos aqui sobre a igreja de Laodiceia. Quem estava aqui? Tinha poucos irmãos aqui. Até que não tinha 10 irmãos aqui. E nós falamos sobre Laodiceia. Nós falamos sobre a última igreja ali citada no Apocalipse. A última igreja. E a pior de todas. Ela não recebe nenhum elogio. Ela não recebe nem um elogiozinho, nem um elogio pequenininho de Jesus. Ela só recebe repreensão e correção. Só. E era a igreja mais rica de todas. Por quê? Porque Laodiceia, os irmãos que estavam aqui ouviram isso. Laodiceia, naquela época, era certamente uma das cidades mais ricas do mundo. Era como se fosse a Nova York do passado. Ela era rica, riquíssima. Por que ela era rica? Porque ali eles produziam tecido, muito tecido. Eles produziam ali remédios. Produziam um colírio para os olhos e um colírio para os ouvidos. Um remédio para os ouvidos. E exportava isso para o mundo todo. Eles produziam uma lã lá que era chamada lã negra, que só o pessoal da real mesmo, a família real, oficiais, generais, conseguiu comprar. Era um tecido muito caro. Muito caro. E a igreja, ao invés de agir, transformar, combater a cultura da cidade, ir contra a cultura da cidade, ela se amolda a cidade. E a igreja fica rica. Muito rica mesmo. Se torna uma igreja de capital, riquíssima, estrela mesmo. As pessoas popstar da época gostavam de ir para Laodiceia,
Né? Onde estão os artistas da época? Laodiceia. Quem é a banda que lançou as músicas agora? Laodiceia. Está todo mundo lá. Todo mundo em Laodiceia. E olha só para você ver o que Jesus diz para Laodiceia. Abra sua Bíblia em Apocalipse, só para os irmãos acompanharem. Apocalipse capítulo 3, o último livro da Bíblia. No capítulo 3. É uma igreja riquíssima, porque está numa cidade riquíssima. E ela não é perseguida por ninguém. Ela não é perseguida pelo Império Romano. Ela não é perseguida pelo povo judeu. Ela não é perseguida. Ela não tem perseguição nenhuma. E é uma igreja que financeiramente prosperou muito. Prosperou muito. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Olha só para você ver o que Jesus diz para ela. Vamos ler a partir do versículo 15 para os irmãos ficarem bem inteirados do assunto. Conheça as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quem dera fosse quente. Aqui nesse texto, ser frio era uma coisa boa, ser quente era uma coisa boa. Nós temos um conceito popular de que ser frio é ruim. Mas aqui nesse texto, nessa ocasião, ser frio era bom, ser quente também era bom. Só não podia ser morno, tá? Quem dera você fosse frio ou quente, o próprio Jesus fala isso. Assim, porque você é morno e não quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-la da minha boca. Você diz, olha só, olha a igreja dizendo, sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Esse era o estado espiritual da igreja. Então, o primeiro conceito de prosperidade aqui que nós temos que redefinir é o conceito de prosperidade bíblica não é o conceito de prosperidade mundana. Prosperidade, segundo o mundo, segundo a filosofia, segundo a cultura, é ter muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Vocês gostam de cantar isso no final do ano? Gostam? Muita gente canta isso no final do ano. Por quê? Porque isso é uma filosofia, isso é uma ideia. Essa é a ideia de prosperidade segundo a cultura deste século. Segundo a cultura deste século. Nós podemos ter bens. Jesus pode nos abençoar com bens? Pode. Jesus pode nos abençoar com bens. E nós vamos falar disso. Mas Deus não é um caixa eletrônico, onde você deposita 10 e fica lá com a mãozinha esperando assim, agora eu quero receber 100, me dá 100, eu quero 100 agora. Tá? Deus não é isso não. Ele pode multiplicar até por 1000, até por 1 milhão se ele quiser. Mas as coisas de Deus não funcionam de jeito. Nessa cobiça, como as pessoas têm hoje. Essa avareza, esse amor, esse desejo pelo dinheiro. Então nós vamos desconstruir essa ideia. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, próspera, sabe? Não tinha falta de nada. Jesus olha para ela e fala assim, você está pobre, cego e nu. Espiritualmente ela não tinha nada. Ela não recebe nenhum elogio de Cristo. Só correções. Amém? E só correções. Vamos lá. Primeira coisa que nós temos aqui, outro ponto que nós temos que destacar em relação ao dinheiro. Dinheiro não leva ninguém para o céu. Seu dízimo não compra o céu. Nós somos salvos pela graça, não é? Mediante a fé. A graça é um presente de Deus. Presente. Então nós não somos salvos porque somos dizimistas. Não somos. Eu achei que era. Não somos. Nós não compramos. Não estão vendendo lotes no céu. O céu não está à venda. Então por que eu vou dizimar então? Nós dizimamos e ofertamos por amor, por zelo com a obra de Deus, por fé. Aquilo que não é feito com fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Por que nós dizimamos? Nós tomamos como exemplo Abraão, que é pai da fé.
e entregou dízimos a, aquele sacerdote lá, rei de Salém, Melquisedeque. Amém? E ele vai lá e entrega. Então, antes que existisse a lei, antes que existissem os 10 mandamentos, você vê a figura de um homem ali exercendo a fé, entregando dízimos, separando, a 10ª parte. Amém? A um sacerdote que representava, era um tipo de Cristo. Um tipo de Cristo. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Nosso dízimo não compra o céu. Ponto. Segunda parte. A avareza, que é a ganância, é a idolatria, conforme Colossenses 3,15. A avareza é idolatria. Você não vai para o céu porque é dizimista, mas você vai para o inferno se for avarento. Esse é o outro lado da história. Vocês estão me entendendo? Por quê? Porque a avareza é idolatria, e os idólatras não herdarão o reino. Colossenses 3,15. A ganância, a avareza é idolatria. Está lá em Colossenses. Então o amor ao dinheiro, a paixão pelo dinheiro, o domínio que o dinheiro exerce na vida das pessoas. E quando se trata de família, você vê casamentos rasgados, destruídos, por conta de dinheiro. Por conta de dinheiro. Esse dinheiro aqui é meu. Fui eu que ganhei. Esse dinheiro aqui é meu. Fui eu que ganhei de herança. Coloca a mão nele, não. Irmãos, eu já trabalhei para famílias milionárias. Milionárias mesmo. Famílias, não é ricas, mas ricas mesmo. Famílias que tinham vários apartamentos em Divinópolis, rede de posto de gasolina. E quando o pai morreu, chegou a hora de dividir o bolo. Chegou a hora de dividir o bolo. Irmãos, os irmãos, os herdeiros começaram a brigar e foram brigando. E no meio dessa briga, sabe, o posto de gasolina quebrou, sabe, e os apartamentos foram sendo invadidos, sabe, e você pelejando para fazer um acordo, vamos fazer um acordo, não, eu não aceito isso, eu quero aquilo, e o tempo foi passando, e morreu 2 herdeiros, e eles não chegaram nem mesmo a aproveitar aquele dinheiro ali. Quando se trata de dinheiro, quando se trata de família, nós vemos uma idolatria, nós vemos uma adoração, nós vemos uma paixão ao dinheiro. Uma paixão, e ela rasga famílias. Todo mundo se dá bem, até o dia que você coloca uma boa herança em cima da mesa e tem que partilhar ela. Ai. Esse é o momento que os corações são provados. Esse é o momento que os corações são provados. Ninguém fica satisfeito. Ninguém fica. E você vê exatamente o que está dentro do coração humano. A fome e o desejo de ter mais. Isso é pouco, eu quero mais. Isso é pouco, eu quero mais. E mais, e mais, e mais. Isso é idolatria. Isso é avareza. Isso é amor ao dinheiro. Isso é amor ao dinheiro. E um casamento, uma família, um casamento onde tanto a mulher, tanto a esposa, quanto o marido não veem que aquele dinheiro é de quem? De quem é aquele dinheiro? Aquele dinheiro que eles têm é de quem? Aquele dinheiro é do Senhor. É lógico que os dois vão administrar, mas aquele dinheiro é de Deus. E nós vamos chegar nesse ponto. Todo mundo pensa assim, esse dinheiro é meu. Esse dinheiro é dos dois. Não, esse dinheiro é do Senhor. Toda prata e todo ouro pertence a quem? Pertence a Deus. É a primeira visão que eles deveriam ter, que nem deles não é. Que a maneira de administrar seria diferente se eles olhassem e pensassem assim, esse dinheiro aqui não é nosso. Deus nos escolheu como mordomos, como administradores, nós vamos exercer mordomia sobre esse dinheiro. Mas esse dinheiro aqui é do Senhor. Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata. Se nós produzimos, é porque Ele nos deu capacidade, Ele nos deu a força para produzir, a oportunidade para produzir riqueza. Para produzir riqueza. Mas nós temos uma visão de que é nosso, isso é meu. E se você começasse a olhar para o seu salário, se você começasse a olhar para o dinheiro
qual você administra e vê-se ele como do Senhor, seus gastos talvez seriam diferentes. Talvez durante tanto tempo você está tentando lutar para não gastar com bobagem. Por quê? Porque você vê o dinheiro como seu. Mas se você olhasse para esse dinheiro e dissesse, não, esse dinheiro, ele é do Senhor. Na realidade, ele é do Senhor. Você administraria diferente. Você iria gastar, mas você gastava diferente. Você comprava, mas você comprava diferente. Você negociava, mas você negociava de uma maneira diferente, com um pensamento diferente. Amém? Então, idolatria, né? A avareza, a ganância é idolatria. Agora, vamos lá. Vamos lá. Todos nós temos uma visão diferente sobre dinheiro. Uns acham que tem que economizar, outros acham que tem que gastar. Ah, vamos ser mais generosos na igreja. Né? Uma das pessoas da família assim, vamos ser mais generosos na igreja com os nossos dízimos e ofertas. O outro vira e fala assim, não, cuidado com isso. Nós temos que administrar esse negócio bem. Todo mundo tem uma visão diferente sobre dinheiro. Todo mundo tem. Né? A melhor maneira de administrar o dinheiro é a sua. O problema é que a sua esposa não concorda. Ou seu marido não concorda. E aí nascem os conflitos. E aí nascem as brigas. Nós precisamos trocar de carro. O carro está péssimo. Amor, tem 10 anos os móveis da sala. Nós precisamos trocar os móveis da sala. Aí o marido olha, tem lá uma cadeira torta, mas que dá para sentar. Não, tá bom ainda. E vem a briga. E vem a briga. Isso é administração. Isso é administração. Ele tem razão e ela tem razão também. E aí? E aí? Os irmãos estão me entendendo? E nesse meio termo, o dinheiro que foi ali trabalhado, adquirido, multiplicado, ele é do Senhor. Ele é de Deus. Então, se você olhar sobre esse prisma, essa lente, você vai tratar ele diferente. Você vai trocar os móveis da sala. Uma hora você vai trocar o carro. Amém? Que Deus te abençoe, te dê graça. Meu pai me ensinou que nós temos 2 felicidades em relação a carro. O dia que você compra e o dia que você vende. Porque quando você vende, porque está dando problema. Então, assim, exercício de patrimônio. Isso é exercício de patrimônio. Isso é mordomia. Isso é mordomia. E a Bíblia traz princípios para nós sobre o uso de dinheiro. Então, a primeira coisa que nós temos que saber e destacar, o dinheiro pertence ao Senhor. É Ele que nos dá capacidade de produzir. O dinheiro não é seu. O dinheiro não é seu. O dinheiro é do Senhor. Os bens, né, não são seus. Deus permite você administrar. Isso nós chamamos de mordomia. Você exerce uma administração sobre bens que o Senhor coloca nas suas mãos. E se você administra bem, amém, isso vai ser reconhecido pelo Senhor. Se você administra mal, o Senhor também vai saber. Ele vai saber os bens que Ele colocou na sua mão, o trabalho que Ele colocou na sua mão. Ele vai saber. Segunda coisa que nós precisamos saber a respeito de dinheiro. Provérbios capítulo 15, versículo 16 e 17. Abra lá. Em se tratando de valores, dinheiro, trabalho, família, olha o que Provérbios nos ensina. Provérbios capítulo 15, nós vamos ler o versículo 16 e o versículo 17. Olha só. Melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que um grande tesouro, onde é o quê? Inquietação, coração inquieto, ansiedade, angústia. Versículo 17, melhor é um prato de legumes onde há amor, do que um boi inteiro acompanhado de... É melhor uma saladinha simples do que um churrasco onde as pessoas estão querendo se matar. Onde elas desejam o mal um dos outros. É melhor um prato simples, uma saladinha simples, do que um boi assando e as pessoas brigando. E aonde há ódio.
Então o que nós aprendemos? Há coisas mais valiosas do que o dinheiro. Tem coisas mais valiosas do que o dinheiro. O que adianta? O que adianta? Melhor é o pouco havendo temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. 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 Já conheci pessoas muito ricas que não davam conta de dormir, que não davam conta de comer direito, porque elas tinham tanto dinheiro, que elas viviam paranoicas se perdesse o dinheiro de uma hora para a outra. Elas não conseguiam descansar. O dinheiro as consumiu. Ela se tornou um escravo do dinheiro. Eu tive um cliente uma vez, ele tinha tanto dinheiro, mas ele tinha muito dinheiro mesmo. Muito, mas eram milhões e milhões. Ele andava com chinela havaiana rasgado, parafusado de baixo. Colocava um prego nele. Irmãos, né, isso é... Eu posso classificar isso como doença ou demônio? Eu classifico como os dois. Isso é um demônio que provoca doenças. Você pode andar de uma maneira simples, você não precisa andar igual um popstar, não. Mas você via que tinha algo de errado, de exagero naquela poupança, naquela economia. Havia uma inquietude no coração muito grande, um medo, uma ansiedade. E se eu perder tudo que eu tenho? Você pode andar de chinela havaiana, eu ando de chinela havaiana para todo lado. Isso não é problema nenhum. Isso não é problema nenhum. Mas chega uma hora que ele arrebenta, você tem que trocar, não tem jeito. Agora, se você vai costurando ele com arame, porque você tem milhões no banco e não quer comprar outro chinelo, aí está o problema. Entenderam? Aí está o problema. O problema reside aí. Inquietude no coração. O que adianta você ter muito, e o seu coração está em tempo de explodir de inquietude, de ansiedade, de desespero. Eu quero mais. E se eu perder? Eu quero mais. Eu preciso de mais. Outro ponto a destacar. Está crescendo assustadoramente no nosso meio jogos de azar. A pergunta que eu faço para os irmãos é: jogos de azar hoje é pecado ou deixou de ser pecado? Fazer uma fezinha na loteria é pecado ou deixou de ser pecado? É pecado ou não? Se é pecado, por que é pecado? Quem defende que é pecado, por que é pecado? Irmãos, as loterias, os jogos de azar, principalmente agora os online, através do celular, já saiu um CID novo. O CID, né, aquela classificação internacional de doenças, o CID-10, agora está com o F63, que é o vício em jogos, seja online ou seja presencial. Está nascendo em todo o Brasil, estão construindo em todo o Brasil, aqui na região, eu não sei se tem não, mas estão construindo em todo o Brasil casas de terapia para viciados em jogos em azar. As famosas, popularmente as pessoas aqui na região chamam de fazendinha. Sabe quando tem uma pessoa viciada em álcool? Que você pega ela e leva ela lá para um centro terapêutico? Né, eles chamam de fazendinha. Vamos levar fulano de tal para fazendinha. Ele fica lá porque ele é viciado, ele é um alcoólatra. Ou ele é viciado em drogas, né? E há pontos que talvez você coloque ela compulsoriamente, à força. Eu já entrei com processo para internar pessoas à força. Não é bom não, mas a gente faz. Às vezes a família está desesperada por isso. Está com medo de pegar ele morto no meio da rua. Então a gente faz. Né, e leva e coloca lá. Hoje já tem os centros terapêuticos de pessoas viciadas em jogos online. Pessoas que fazem apostas. Jogam, né, pela internet. Jogam pela internet. Pega a sua Bíblia em Timóteo capítulo 6. Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. Eu quero que a palavra de Deus te convença.
É a palavra de Deus que deve trabalhar no seu coração. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve para o jovem pastor Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 9. Ele diz assim: mas os que querem ficar ricos caem em tentação, armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, e aqui ele está falando da igreja, ele está falando de pessoas do mundo, não. Ele não está falando de descrentes, não. Ele está falando de cristãos. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. Está vendo? Ó? Se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Irmãos, quando uma pessoa ganha na loteria, é porque milhões perderam. É por isso que é jogo de azar. Por isso que é jogo de azar. E aí você só pensa naquele camaradinho que foi lá e fez uma aposta. Você não pensa no pai de família que pegou todo o salário e foi lá e depositou no jogo. Aí você vai, mas isso não é problema meu. Mas a justiça de Deus não é de jeito não. O que diz o Salmo de número 23? O Senhor é o meu pastor e nada... Isso é confiança no Senhor. Isso é confiança no Senhor. Amém? Eu estava no banco fazendo serviço. Semana passada. E o assunto era a Mega Sena. O assunto era a Mega Sena. Milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. Milhões. E você sabe o que o gerente do banco estava falando? Uma coisa que todos já ouviram. A maioria das pessoas, se não quase todas, que ganha na loteria, fica pobre. Retorna ao estado de pobreza. Volta ao estado de pobreza. Maioria. A grande, pode contar nos dedos. Tem uma matéria do Fantástico. Procura no YouTube para você ver. Os milionários da Mega Sena que continuaram milionários. Todos os outros faliram. Quebraram. Gastaram dinheiro tudo. A Bíblia nos diz, lá em Provérbios 13, 11, o dinheiro ganho com desonestidade diminui, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. A Bíblia não proíbe você de guardar, de fazer uma poupança. A Bíblia te adverte a fazer tesouros no céu. Ali tem que estar o seu tesouro. Mas você pode ter uma caderneta de poupança aqui. Isso não é pecado, não. Não é pecado você ter um plano, pagar um plano de saúde. Alguns dizem que isso vai chamar doença, que isso é falta de fé. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o médico dos médicos. Amém? Ele é o médico dos médicos. Mas você pode pagar um plano de saúde. Isso não é pecado, não. Isso não é falta de fé, não. Isso não é falta de fé, não. Tá? Pelo contrário, isso não é falta de fé, não. Agora, o mundo está te ensinando a cultura, a filosofia quer te ensinar uma mentira. Qual é a mentira que ela quer te contar? Que você precisa de ter uma profissão, um trabalho, onde você tenha satisfação. Você tem que ter satisfação do seu trabalho. Estude, tenha uma profissão na qual você tenha satisfação. Irmãos, você pode até fazer uma coisa que você gosta. Pode até fazer. Mas um dia você vai sair de lá, senão na maioria dos dias você vai sair do seu trabalho cansado, afadigado e estressado com aquele trabalho. Você pode ser um astronauta da NASA. Amar o que você faz. Você vai sair de lá suado um dia, cansado. Isso é uma condenação do pecado. Isso é uma condenação do pecado. Essa fadiga do trabalho, a canseira que o trabalho produz em nós, isso é resultado do pecado de Adão, da sentença que Deus deu sobre o pecado, em decorrência do pecado de Adão. Do suor do teu rosto, ele iria comer o fruto da terra. Havia uma fadiga, ele iria ficar fadigado. Então você pode escolher a profissão Top Master Plus, tá? Ela vai gerar fadiga em você, canseira em você.
E aí nós vivemos uma filosofia hoje de, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo que você gosta, você vai ser uma pessoa realizada. Irmãos, não vai ser. Não vai, não caia nessa. Não caia nessa. Você tem vontade de estudar? Estude. Invista. Mas não se engane. Somente Jesus vai satisfazer o seu coração. O seu trabalho não vai. O seu trabalho vai produzir fadiga igual ao outro trabalho. Você vai ficar fadigado, cansado. Então nós vivemos uma idolatria ao dinheiro e uma idolatria à profissão. E nós vemos as famílias se rasgarem, degladiando em torno dessas peças. Homem, esposo. A esposa ali, o marido se rasgando, degladiando. Não, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que sair para trabalhar. O que nós falamos aqui em se tratando, né, quando nós falamos de mulher? Eu trouxe um relatório aqui para os irmãos aqui. Os irmãos se lembram de alguns pontos aqui? Só em Fortaleza, quantas mulheres suicidaram? 300 mulheres. A OMS acredita que uma mulher está se suicidando a cada 6 segundos. E cada dia que passa, elas querem trabalhar mais. E nós não vemos pecado na mulher trabalhar, de forma nenhuma. Eu vejo e nós vemos biblicamente pecado em transformar as nossas esposas em escravas. Escravas. Elas não podem ter filhos, elas não podem ter isso, elas não podem fazer, porque elas têm que trabalhar. E ela tem que trabalhar para quê? Muitas das vezes para poder ajudar a sustentar. Por que nós não vivemos de uma maneira mais simples? Por que nós não nos contentamos a viver de uma maneira mais simples? Talvez trabalhar menos, estudar mais a Bíblia, orar mais, passar mais tempo com os filhos. Hein? Por que essas coisas não têm valor mais? Nós vivemos em meio a uma geração. Deixa eu mostrar para os irmãos. Nós vivemos em meio a uma geração, um povo, que assim, eles querem trocar o carro no final de ano. Não tem pecado nisso. Nenhum. Mas se ele for assumir uma parcela, ele vai assumir uma parcela, e essa nova parcela, ele vai ter que abrir mão de devolver o dízimo e a oferta ao Senhor. Ele vai lá e faz o compromisso. E ele bate no coração e fala assim, não, eu mereço. Eu trabalho muito, eu mereço. Você não vê zelo em muitas pessoas mais. Você não vê zelo. Você não é obrigado. Você não é obrigado a dizimar, você não é obrigado a ofertar. Mas isso parte de um zelo, isso parte de um amor, isso parte de um compromisso com a congregação. Isso parte de uma fidelidade com Deus e o sustento da obra. E o sustento da obra. O nosso refeitório ficou em mais de 40 mil reais. De onde que saiu esse dinheiro? De dentro do bolso dos irmãos. Da generosidade dos irmãos. Da generosidade dos irmãos. Amém? Se os irmãos não entenderem o zelo, o amor pela obra de Deus, nós continuaremos pregando o Evangelho, mas com sucatas. E não é isso que Deus quer. Não é. Nós vimos o apóstolo Paulo, olha o que ele ensina em Efésios 4, 28. Olha o que ele ensina. Aquele que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe para ajudar o quê? Quem precisa. Quem precisa. Trabalho não é fim. Ah, se eu fosse médico, minha mãe não me ajudou, meu pai não me ajudou, eu tinha que ter feito o curso de medicina, e agora eu sou uma pessoa frustrada e triste até o fim da minha vida. Irmãos, as coisas não são de jeito. Nós vivemos com vários mimados de jeito. Vejo vários mimados de jeito. As coisas não são assim. As coisas não são de jeito. Tá? Trabalho, ele não é fim, trabalho é um meio. Você produz porque Deus te permite produzir. Agora, haja com sabedoria. Busque sabedoria no Senhor. Busque sabedoria na palavra do Senhor. Nós estamos nos primeiros dias de janeiro de 2024, de um ano novo. Não é pecado você se programar. Eu queria fazer uma caderneta de poupança esse ano.
Eu queria fazer uma reserva, estou gastando tudo. Tudo. Se eu precisar de fazer um consulta de emergência uma hora, ai. Isso não é pecado. Isso não é pecado. Agora, o seu tesouro, a sua prata de verdade, o seu ouro de verdade, tem que ser o Senhor. Tem que ser o Senhor. Tem que ser o Senhor. Amém? Tem que ser o Senhor. A sua riqueza real tem que ser o Senhor. Tem que ser o Senhor. Olha só para você ver. Em se tratando, voltando lá em jogos de azar. Nós temos 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. A palavra do Senhor nos diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Nós temos pessoas doentes, sendo dominadas por jogos de azar. Sendo dominadas. São pais, são mulheres, que não dormem, que não comem, sabe? Que vendem um sofá para pagar o jogo que fez. E na esperança de que vai ganhar muito, e muito. E quando um ganha muito, milhões perderam. Essa é a questão. Não é esse tipo de prosperidade que Deus quer para nós. Não é esse tipo de prosperidade que Deus quer para nós. O Senhor derrama saúde, sabedoria, graça sobre nós. Amém? É Ele que nos dá a capacidade de produzir, de construir, de fazer. Moisés diz para o povo: quando vocês entrarem na terra prometida, não digam: foi o meu braço, foi a minha força, fui eu que fiz. Não. Não. O nosso patrimônio, aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, pertencem ao Senhor. A mordomia que nós exercemos. Nós exercemos mordomia ao Senhor. Nós administramos. Peça sabedoria. Vá ler a Bíblia. Busque princípios para você administrar e trabalhar de maneira que glorifique e exalte o nome de Jesus. Isso não é pecado. Produzir não é pecado. Pecado é a ganância, é a idolatria, é o amor ao dinheiro, aos valores desse mundo. Amém? Vamos ficar de pé? O dinheiro não é o alicerce de uma família, mas ele está ali. Ele está ali, naquela família. Não tem como hoje você não se envolver com dinheiro. E se envolver com dinheiro demanda sabedoria, prudência. Você saber que aquilo ali pertence ao Senhor e que você não pode ser escravo do dinheiro. Ele não pode mandar em você. Você não pode ser servo do dinheiro. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, abastada, não tinha falta de nada. Ela valorizou mais as coisas do que as pessoas, do que a cidade. Jesus olha para aquela igreja e diz para ela: você é miserável, pobre, cego e nu. Não confunda prosperidade desse mundo com prosperidade bíblica. Não se engane. Não se engane. Não é porque a pessoa está andando num carro zero, que ela tem uma casa nova, que há dinheiro ali na conta dela, que ela é abençoada. Não se engane. Não se engane. Não confunda isso. Ela pode ser uma pessoa abençoada e administrar esses bens, mas isso por si só não é sinônimo de riqueza espiritual. Conquista de bens nessa terra não é sinônimo de bênção por si só. Nós temos que desvincular isso. Consagre a sua vida, o seu amor tem que estar no Senhor, porque o ouro e a prata dessa terra, eles vão enferrujar. A prata, a traça vai comer. Se o seu tesouro estiver aqui, você está perdido. A traça vai comer. E quando se trata de família, de casal, aprendam
administrar os bens que o Senhor tem colocado nas mãos de vocês. Exerçam mordomia. Esse dinheiro, olhe para ele. Esses bens, olhe para ele. Ele não é seu, ele é do Senhor. Busque sabedoria para você administrar. Você vai administrar, você vai gastar, você vai pagar, você vai comprar de uma maneira diferente. De uma maneira diferente. Porque você sabe que você vai prestar conta um dia ao Senhor. Você sabe que vai. Amém? Você sabe que vai. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor graça, sabedoria. Pedimos ao Senhor que quebre em nós toda paixão, todo amor pelo dinheiro. Não queremos adorar a Mamon. Não queremos adorar o Deus do dinheiro. Queremos adorar Jesus. Jesus, aquele que é dono de todo ouro e toda prata, aquele que governa com justiça. É nele que nós depositamos a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança. Somente em Jesus o nosso coração vai ficar quieto. Somente em Jesus o nosso coração se acalmará. As riquezas desse mundo passarão. As riquezas desse mundo passarão. Em nome de Jesus, derrama sobre os casais, sobre as famílias, sabedoria para administrar os bens que o Senhor tem confiado a eles. Em nome de Jesus, que haja graça, que haja zelo, que haja compromisso com a obra do Senhor, que haja compromisso com a casa do Senhor, mas que haja amor com o Senhor, que haja paixão pela tua presença. O Senhor é o nosso maior tesouro. O Senhor é o nosso maior tesouro.